Olá, boa noite. Vamos começar mais uma edição do Sucesso Cast. Eu, Deise Ferreira, em parceria com Barroso em Dia e também hoje com um convidado muito especial que já eu chamo ele aqui, Dr. Eduardo Pinto, e também com os nossos patrocinadores, Adelar Planejados, que é uma empresa de móveis planejados para sua casa, para o seu escritório, para o seu comércio, com foco em qualidade. E se você quiser, é só você anota aí, olha, 99966-2387 para você falar com um dos proprietários da Adelar. E também a Ecomoving, aquela scooter que vai economizar o seu bolso, o seu din-din, que é agora sustentável, a nova proposta. Com 1,50 você carrega a sua scooter na tomada. É uma scooter elétrica com vários modelos, com uma autonomia de 50 km. Então, Adelar Planejados, Ecomoving, os nossos patrocinadores de hoje. E você já sabe que o Sucesso Cast é um projeto novo, então em algum lugar dessa tela tem o nosso QR Code e a gente conta com a sua participação. Qualquer valor para a gente poder continuar esse nosso projeto trazendo histórias de sucesso. Aproveita, curta o canal do Barroso em Dia, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, porque a história de hoje será inspiradora. Ative os sininhos das notificações para você saber de todos os nossos episódios. E agora vamos conversar com o nosso convidado. É um jovem advogado, já presidente da OAB daqui de Barroso, Dr. Eduardo Pinto. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui hoje. Boa noite, Deise, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo e que vai acompanhar depois a nossa gravação. É uma satisfação imensa estar aqui nessa noite para poder compartilhar um pouco da minha história, né, de quando eu iniciei até chegar como presidente da OAB. Pois é, queremos saber. Aproveito para falar, Deise, que eu estou muito honrado com esse convite e quando você me fez o convite, eu fui fazer uma retrospectiva desde o início das minhas atividades aí profissionais. E dois sentimentos chegaram muito rápido comigo, que é o sentimento de gratidão e de orgulho por toda essa trajetória, porque muitas das vezes a gente fica naquela correria do dia a dia, faz tantas coisas proveitosas, né, que servem como aprendizado, superação para nós, e que muitas das vezes a gente não consegue acompanhar esse ritmo. E fazendo essa retrospectiva foi muito importante para mim, eu me senti feliz, orgulhoso da minha própria trajetória e acredito que eu possa inspirar muitas pessoas que estão nos acompanhando. Nossa, Eduardo, que bacana, já começamos muito bem, porque a gente ainda estava comentando, né, você é uma pessoa jovem e já com essa trajetória de sucesso. Você é de Barroso? Não, eu sou natural de São João del Rei. Mas sempre cresci e vivo até os dias aqui. E foi a cidade que eu escolhi para poder até atuar como profissional da advocacia. Então, muitos jovens que estão aqui hoje nos assistindo, de repente, que têm uma dúvida sobre que carreira seguir, ou se tem aquela vontade, né, de seguir na carreira da advocacia, pode se inspirar na sua história, né? E como tudo começou, você estudou aqui em Barroso, como que foi a sua trajetória escolar? A escolar foi no ensino público, né? Ensino fundamental, iniciei o primeiro e segundo ano do ensino médio e chegou no terceiro ano, né? Eu já tinha iniciado os meus trabalhos aí, iniciado a minha vida, né, de trabalho já numa empresa. Eu fiz um curso de gestão de vendas, naquela época eu já queria seguir um caminho, ter minha própria renda, né? Me ser auto-independente é o que a gente quer, crescer Sim. até chegar aos 18 anos. E aos 16 anos eu tomei essa decisão, vou começar a trabalhar. E aí eu deixei currículo em vários comércios locais em Barroso, que é o que mais tem oportunidade aqui, é o comércio. Verdade. E nesse momento eu não fui chamado para nenhuma vaga, não tinha vagas, ninguém me convidava. E muito jovem, sem experiência, existe uma certa dificuldade realmente, de repente algum segmento que demanda, né, uma certa experiência talvez tenha sido um dos fatores, né? Exatamente, acaba que eles pedem, a maioria das empresas, 6 meses de experiência. E o jovem que está começando a sua vida ali,
ele tem essa certa dificuldade. Se Sim. ele não tiver a primeira oportunidade, nunca que ele vai ter essa experiência que é desejável por todas as empresas. E aí, nesse momento, não conseguindo o primeiro emprego, eu estava na escola e recebi um anúncio lá de que haveria um curso de gestão de vendas. Até a Tânia Mourão que promoveu esse curso na época. Me lembro. Foi a oportunidade. Eu falei, eu preciso conseguir esse dinheiro para fazer essa inscrição, para eu poder ter um curso, para que eu possa diferenciar dos demais que possam entregar algum currículo e concorrer a qualquer vaga. Foi aí que eu fiz esse curso de gestão de vendas. E esse curso, ele foi muito útil. Porque todos nós, profissionais autônomos, a gente depende de ser um bom vendedor. E todas as estratégias aprendidas ali foram muito importantes, até para eu poder vender o meu serviço hoje como advogado. Imagino, porque dentro das profissões que não sejam ligadas à área da administração, não tem empreendedorismo, não tem técnicas de vendas, e aí você estuda, resolve empreender dentro da sua profissão e aí tem essa dificuldade, aí você já saiu à frente, né? Exatamente. E aí o interessante deles é que quando eu terminei de fazer esse curso, né, a instrutora lá selecionou algumas pessoas que se destacaram ao longo das apresentações para poder ser direcionadas para fazer um estágio. E se fosse possível, essa empresa ficaria com esse jovem que estaria entrando no mercado de trabalho. Foi aí que eu fui trabalhar numa loja de calçados. Eu acho que eu me lembro. Eu me lembro de você bem jovem, você trabalhou na Decouros, não foi? Exatamente, foi na loja Decouros. Então eu comecei como vendedor. E eu comecei a trabalhar no final do ano, passei o período ali do estágio e continuei, porque a demanda era muito grande no final de ano em todo o comércio aqui na nossa cidade. E foi aí, Deise, que chegou em janeiro, fevereiro, eu estava trabalhando no caixa, eu recebi Leni Pereira, que disse o seguinte para mim: olha, consegui uma bolsa para você no Colégio São José, que é o atual Invictus hoje, né? Sim, uma escola particular. Uma escola particular, eu já estava entrando no terceiro ano. E aí eu lembro para ela que de imediato fiquei muito feliz, porque ela sempre me instruiu, sempre me ajudou a mostrar os meus talentos, a querer vencer, a querer ser um bom profissional. E aí eu falei para ela, eu não posso, eu assumi uma responsabilidade de estar trabalhando aqui. E a diferença dessa escola particular na época é que a gente fazia um resumo do primeiro, do segundo e estudava o terceiro ano, já preparando para um vestibular. Aí o que acontece? Eu fui para casa, comentei com a minha família, todos me deram apoio, né? E aí mesmo assim eu fiquei muito relutante de não querer iniciar lá, porque eu estava mudando totalmente o foco, as pessoas que eu já convivia na escola pública, e foi aí que eu demorei um mês para tomar essa decisão, né? A bolsa já estava lá, essa bolsa na época era integral e foi custeada pelos gerentes da Lafarge-Holcim, que na época não era Lafarge-Holcim, salvo engano já era Holcim. Certo. E aí eu estudei o terceiro ano. Só que, antes da escola particular, eu já tinha feito um vestibular seriado na Unipac em Barbacena. E a gente fazia uma prova no primeiro, no segundo e no terceiro ano. E você somava aquela nota e os 3 primeiros lugares tinham uma bolsa de estudo e você poderia escolher um curso superior depois de selecionar essas vagas. Era como se fosse o PISM da UFJF. Exatamente. E aí o interessante é que eu cheguei no terceiro ano e faltava poucos pontos para alcançar a média necessária. E foi aí que, já estando numa escola privada, eu consegui êxito nesse programa seriado da Unipac. E o detalhe é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Então, assim, eu quero para ontem as coisas, então isso tudo me deixava muito... E ainda muito jovem para tomar uma decisão, porque você, nessa época, o quê? 16, 17 anos? 16 anos. 16 anos. 16 anos, quando eu iniciei o terceiro ano do ensino médio. E aí eu fiquei naquela dúvida, né? Eu não tenho condições financeiras, a minha família também não vai ter, e eu consegui um desconto de 30% na época que eu passei em terceiro lugar, nesse processo seletivo de 3 anos. E aí eu comecei essas atividades aí, tentando convencer a minha família de que eu precisava fazer, como que seria. E a minha família sentou, foram muito reais comigo e falou o seguinte: olha, nós não conseguimos pagar o seu curso. Mesmo 70%? Mesmo 70%. Vai ser muito apertado, porque envolve várias outras coisas, material, vestuário, o deslocamento até Barbacena. Eu me dispus e falei com eles: não, vamos lá fazer a matrícula comigo, porque eu vou pagar minha faculdade, eu vou conseguir um emprego. Nessa época eu estava desempregado ainda, mas a minha vontade era muito de conseguir entrar no curso superior.
E foi aí que a minha mãe, no último dia de inscrição, que eu recebi uma ligação, se você não vir, você vai perder sua vaga, me acompanhou. Por quê, Deise? Eu entrei na faculdade com 17 anos de idade. Eu não podia nem assinar a minha matrícula da escola. Então, assim, era muito complicado. A minha mãe foi comigo, e aí veio aquela pergunta principal, né, da secretária lá. Qual curso você vai escolher? Bom, eu já tinha feito vários testes vocacionais, e geralmente tinha dado advogado, juiz, escritor, professor, político, e ficava mais ou menos nessa linha. Então quer dizer que naquele dia você não tinha decidido 100% qual era o curso, se você ia fazer direito? Eu ficava com aquilo na minha mente, eu posso ser um advogado, eu posso ser um juiz, eu posso ser um delegado. Tudo aquilo me chamava muita atenção, mas eu ainda não tinha definido. Uau! E aí a minha mãe foi comigo, ela da área da saúde, então ela começou a fazer aquelas opções. Por que você não vai fazer fisioterapia, enfermagem, alguma coisa? Eu falei, não, a área da saúde eu já sei que eu não quero. E mesmo sabendo que o direito me atraía, porque em Barbacena não tinha tantos cursos assim, tinha um rapaz que estava sentado com o vade-mecum. O vade-mecum é um livro dessa grossura, que tem todas as leis que a gente tem vigentes no Brasil. E aí a secretária falou para ele, você está querendo direito? Pergunta para ele, ele é estudante de direito, está no 3º período. E aí nós fomos conversando, ele foi me mostrando um lado muito bonito do direito, que eu não tinha visto ainda, porque até então eu acompanhava na novela, nos tribunais que a gente via alguma audiência, isso me chamava atenção, uma a argumentação realidade distante da sua vida naquele momento. Exatamente, mas a postura dos advogados, juiz, a argumentação toda em defesa dos direitos de alguém que está sofrendo um problema ali, isso tudo já me chamava atenção. E foi aí que eu tomei a decisão naquele momento, e foi uma decisão muito acertada, que foi fazer direito. Nossa, Eduardo, que lindo. Eu me conecto com você na indecisão do início de uma faculdade aos 17 anos, porque eu também comecei a minha faculdade aos 17 anos. E aí eu me lembro que na época, no caminho de Barroso a São João del Rei, conversando com meu pai, não, vou fazer psicologia. Meu pai, não, psicologia não dá dinheiro. Não vai fazer ciências, vai dar aula, vai fazer letras. Não, então vou fazer pedagogia, porque eu gosto da escola, mas eu quero ser supervisora, orientadora, e até cheguei a ser orientadora. Mas aí, assim, reportando para a sua história, eu me lembro e me conectando com ela, o quão é difícil a gente tomar essa decisão, porque na época eu também gostava da área do magistério, mas não é fácil não é fácil tomar essa decisão, e quando você começa o curso, você se identificar e, como você disse, foi a decisão mais acertada que eu tive, Exatamente. Essa dificuldade é muito grande porque a gente não tem aquela maturidade necessária para poder saber o que eu quero para o meu futuro. Verdade. E você entrar com 17 anos de idade, por mais que eu já tinha uma cabeça, uma responsabilidade muito grande, e vários valores que eu fui aprendendo com a minha família, que foi muito importante, eu acho que a família é a nossa base estrutural para que a gente possa tornar um profissional cada vez melhor. Mesmo assim, ainda tinha aquela indecisão, aquela preocupação. Será que é a melhor saída mesmo eu fazer direito? É isso que eu quero para minha vida? Para o resto da minha vida? Para o resto da minha vida, exatamente. Mas aí eu comecei a estudar. Não tinha as matérias... E você foi trabalhar? Não consegui. Eu estava desempregado nessa época. Aí que começam os problemas que a gente enfrenta, os desafios da vida. E aí passou o primeiro período, passou o segundo. A minha família tentando a todo custo manter aquela parcela de mensalidade que era caro, o curso de direito na época. E aí, Deise, eu comecei a preocupar com isso. Por quê? Eu estou sacrificando muito a minha família, está sendo muito apertado, eu quero estudar direito. E aí passou o primeiro ano, foi muito complicado. Passou o segundo ano, já comecei a atrasar as parcelas, porque a gente não conseguia pagar. E chegou no final do período, começou a apertar, porque eu precisaria negociar aquela dívida para que eu possa fazer uma rematrícula. Entendo. E aí começou a problemática toda. Por quê? A família começa a ficar pressionada, a gente começa a sentir que está abusando demais e não conseguindo emprego. Foi aí que eu comecei a procurar novamente emprego, já estava insistindo nisso, só que as pessoas não davam oportunidade. Entendo. E aí eu me sujeitei a trabalhar o dia todo para receber meio salário mínimo. E toda aquela renda que eu recebia tinha que juntar com os meus pais, os meus avós, que foram peças fundamentais durante toda a minha vida. E até hoje, não só, não digo financeiramente, mas todo problema que eu tenho eu posso compartilhar com eles, que eles têm uma mensagem
uma experiência de vida muito importante que traz para nós aí, para fortalecer e eu continuar motivado na minha advocacia. Que bacana, o Eduardo, a sua história inspira mesmo muitos jovens que estão nos ouvindo hoje, porque você já começou, mesmo nesse processo, início, né, naquela indecisão, estou tomando melhor, estou sendo assertivo ou não, mas você lutou desde muito cedo para conquistar esse seu sonho, né? Porque assim que você começou, você identificou, não, é isso mesmo que eu quero, mas não foi fácil. Não foi fácil. Foi muito resiliente. Sim. E aí eu lembro que nesse segundo ano eu fui conversar com o pessoal no financeiro e eles falaram o seguinte, olha, já que você quer estudar, você tem a opção de escolher um outro curso, a gente dá essa oportunidade. Então você pode ir até o Campus Magnus, que era em Campo Limpo na época, assistir qualquer aula de qualquer curso que você se identifica. Nossa. Aquilo foi muito difícil para mim, Uhum. mas eu queria estudar, eu não queria perder tempo de vida. Eu achava isso na época. Uhum. E aí eu fui assumir para lá. Aí fui na primeira aula no curso de letras, que eu tinha um interesse em ser professor também e tudo isso. Não gostei da aula. No segundo momento, no segundo horário, eu fui para o curso de administração. Nada me chamou a atenção ali. Eu falei, não, eu preciso fazer o direito, e agora? Voltei um pouco frustrado com essa situação. Entendo. Por quê? Você se sente muito pressionado, é uma carga muito pesada. E aí voltei, conversei com os meus familiares, não, então vamos continuar, vamos tentando fazer o que for possível, nós vamos te dar apoio. E aí foi, e as oportunidades foram surgindo, Deise. E qual que é a lição de tudo isso que a gente tira desses desafios iniciais? Se eu tivesse parado no primeiro problema, na primeira situação que estava me deixando desnorteado, preocupado com aquilo, eu não teria chegado aqui até hoje. E se eu tivesse feito um outro curso superior, que seja por questão de uma mensalidade com valor mais baixo, eu não estaria feliz na minha profissão. Não estaria realizado, né? Exatamente. Então eu acho que todos nós, como pessoa, qualquer problema que a gente enfrentar, é preciso ter muita resiliência. Sim. É preciso ter muito foco para continuar determinado a alcançar aquele objetivo. Desafios todos nós enfrentamos, independente da profissão, né, já do estudo, no seu caso, naquele momento, o seu desejo, quando você já está trabalhando, né, e nas nossas relações do dia a dia, isso daí é inerente à vida do ser humano. E tem uma frase que fala que foco não é você focar apenas naquilo que você quer, mas é desistir de todas as outras, né? Porque o mundo vai tentar te dissuadir no sentido de te dar outras opções quando você acha que aquilo não está sendo efetivo e que você está enfrentando um desafio muito grande. Deve ter te dado uma sensação no primeiro momento, nossa, eu estou fazendo errado. Sim. Não dá? Sim. E aí você entender que realmente não existe uma possibilidade. Eu acho que esse seu primeiro ensinamento aqui da noite, ele é muito importante. E alguma coisa, quando você quer muito, parece que as coisas vão acontecendo, né? Elas começam, as pessoas falam, eu não vou dizer com mérito de causa, mas é como se assim, o universo contribui, né? Exatamente, conspira ao nosso favor. E se a gente for parar para pensar, realmente, quando a gente quer muito uma coisa, as coisas vão acontecendo. Inclusive, vão acontecendo desafios no meio do caminho que podem fazer você pensar em desistir realmente. Nossa, mas está muito difícil. Tem alguma coisa me dizendo que não vai dar certo, então eu vou mudar meu foco e vou decidir por outra coisa. Mas não, você tomou a melhor decisão. É continuar persistente, resiliente para conseguir seu objetivo. Afinal de contas, até naquele momento estava claro, né? Exatamente. Então você formou muito jovem, né? Formei com 22 anos. Nossa! 22 anos. E como que foi? Você, nesse período, você já estava estagiando? Você já pensava em empreender? Como que foi essa trajetória? Porque você tem um escritório hoje. Sim. Então, o Eduardo advogado, fez estágio aonde? Começou a trabalhar com alguma pessoa? Você se inspirou em alguém? Olha, nesse momento de faculdade, o início foi muito difícil, eu não consegui emprego. Só que durante toda a trajetória da faculdade, eu comecei a trabalhar como auxiliar de produção de calçados, uma banca que tinha em Barroso. Só que eu fiquei menos de um mês, eu ficava lixando sola de sapato. O patrão chegou e falou o seguinte com a gente, que era estudante: não posso liberar ninguém antes das 18 horas. Então quem é estudante
pode sair. Né? E aí deu a carta de demissão pra gente. Simplesmente aquilo foi um problema para mim, porque a todo custo eu precisava trabalhar para pagar as minhas despesas da faculdade. Trabalhei como auxiliar de farmácia, fui vendedor de perfumes, esses perfumes que o pessoal vende, que semi-importados. Os contratipos. Eu fiz muitas coisas durante esse período. Trabalhou com pessoas durante esse período, né? Trabalhei, foi um aprendizado muito grande, porque quando você se envolve com o atendimento ao público, você começa a lidar com vários tipos de pessoas. Isso é muito importante. Eu falo deles que por mais que eu tinha que fazer aquela atividade que eu não gostava, eu tentava fazer da melhor forma possível, eu iria ser recompensado. Porque eu estava preparando um caminho para me alcançar o que realmente eu queria trabalhar no futuro. Então isso foi muito importante, eu acho que todas as pessoas devem passar por isso. A gente tem que abdicar de muitas coisas para conseguir alcançar aquilo que a gente tanto almeja. Com certeza, são escolhas, né? Igual nós estávamos ontem, né? Retribuindo o agradecimento, o convite que você me fez para palestrar na UAB anteontem, né? Não escolher já é uma escolha. E quando você escolhe em prol daquilo que você tanto quer e você teve essa oportunidade, né, de lidar com pessoas, eu falo que todo mundo tinha que passar pelo estágio de vender, de trabalhar com vendas, porque são perfis diferentes, de pessoas diferentes, com necessidades diferentes. E quando você começa a atender diferentes pessoas, você vai ganhando carga de experiência para os relacionamentos e para a sua, né, vida profissional futura, né? Então você passou por vários segmentos para estar no início da advocacia, então. Exatamente, não foi fácil, mas eu consegui vencer. E aí, só respondendo a sua pergunta anterior, durante toda a faculdade eu não consegui estagiar em nenhum escritório. Nenhum? Não, eu só fiz o estágio obrigatório nos últimos anos porque eu precisava dele. E mesmo assim, na empresa que eu trabalhava, eu precisava, de qualquer forma, do apoio daquela empresa para reconhecer que eu tinha que sair uma vez na semana. Eu recebi isso como desconto no meu salário, mas era para um bem maior. Então, eu formei sem qualquer bagagem, experimento profissional. Eu só fazia o estágio obrigatório, que não via todas as áreas da advocacia. Então, eu comecei do zero mesmo. Sabe, que eu não tenho ninguém na família que é advogado, é da área do direito. Então eu fui o primeiro advogado da família. E isso foi muito importante para mim, porque você acaba sendo referência até para os seus familiares. Eles são referências para mim e hoje eu consigo ver que eu tenho um pouco, eu inspiro um pouco até minha própria família. Uma situação como essa é os meus irmãos, que me dão tanto orgulho, que hoje um já está formando em engenharia mecânica, a outra está na enfermagem e a outra fazendo odontologia. 2 deles fizeram com bolsa do ProUni. Nossa, então são pessoas que pelos méritos também, né, Eduardo? Exatamente. E o que eu atribuo esses méritos também deles é a nossa família. Sim, eu acho que não é só minha família, essa estrutura todas as famílias devem ter. Com certeza. Uma família estruturada, que incentiva, que alimenta os sonhos das pessoas é muito importante. E, consequentemente, essas pessoas vão ser pessoas de sucesso. É uma base. E agora eu vou querer saber do início da advocacia, mas antes... Vamos aqui, gente, olha, hoje, nossa, inspiradora a história do Eduardo. Acredito que vocês aí estão, como eu, se sentindo motivados e muita experiência, né? Para passar para você que é jovem, principalmente, que está acompanhando a gente aqui. Mas então vamos lá, nós temos hoje 2 patrocinadores aqui com a gente. Adelar Planejados, são móveis planejados para o ambiente da sua casa, não são móveis modulados, então independente do tamanho do seu ambiente, eles fazem o projeto de acordo com o seu sonho, de acordo com o seu espaço. Esse home aqui na Deluide foi planejado e executado pela Adelar. Para você que gostaria de entrar em contato com a Adelar, anota aí, WhatsApp 999662387, pode falar com o Giovanni ou com o Luiz Fernando. E o nosso outro patrocinador está aqui com o boné, inclusive vamos sortear, gente, a caneca da Adelar e o boné da Ecomoving, lá do Robert. A Ecomoving são scooters, elas são sustentáveis para o seu bolso e para o meio ambiente. Com R$1,50 você carrega a sua scooter na tomada da sua casa.
E esse 1,50 te dá uma autonomia de 50 quilômetros. Então, economia e sustentabilidade hoje em dia é o que há. Fala lá com o Robert, na rua lá da Escola Santana, e você vai conhecer, são vários modelos muito bacanas para você aí curtir a sua scooter com um baixo custo. E aproveita, segue o canal do YouTube, se inscreve, curta esse vídeo, compartilha, ainda dá tempo que tem muita história bacana com o Eduardo aqui hoje ainda. E aqui nessa tela tem o QR Code projeto para que a gente possa continuar entrevistando todas essas histórias de sucesso. Mas então, Eduardo, como que começou a sua história realmente na advocacia? Já foi com o escritório? Não. Assim que eu consegui a aprovação no exame de ordem, eu fui procurar na segunda-feira. Quando saiu sexta-feira o resultado, eu fiquei muito feliz. Acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu me dediquei muito. Eu tive um descontrole emocional por tanta pressão que eu mesmo me cobrava, porque depois de formado eu tirei um tempo para estudar. E durante esse período estudando para a prova da OAB, eu fui ser professor de Sociologia Português na escola pública. Eu comecei a participar de reuniões de designação pelo Estado. E aí 3 vezes na semana eu saía para dar aula na parte da manhã e voltava e começava a estudar. E ficava até meia-noite estudando, me dedicando. E realmente não é uma prova fácil. Não é uma prova fácil. Ela tem 2 fases, a primeira é múltipla escolha, a segunda é dissertativa. Então você precisa consumir muito conteúdo em tão pouco tempo para ver se você tem capacidade de entrar nos quadros da advocacia e exercer a sua profissão ali. Certo. Acho muito interessante que tem essa prova, é um nivelamento, né, para evitar que alguém comece muito despreparado nessa função, porque é uma função de muita responsabilidade, de muito estudo constante. E aí eu fui aprovado, eu comecei a procurar alguns escritórios em Barroso. O que acontece é que as pessoas que eu procurava, alguns já não davam nem confiança para o jovem advogado que estava ali querendo aprender. E ainda realmente muito jovem. Obrigado. E aí o que acontece? Nesse meio do caminho encontrei 2 pessoas que ofereceram o seguinte, Deise. Olha, se você tiver cliente, traz a ação para nós, a gente faz e a gente divide 50% dos honorários. Só que era uma situação muito complicada. Porque eu não queria que alguém fizesse para mim, eu queria aprender. Sim. O primeiro passo era esse. Por quê? Eu não tinha feito estágio, eu não tinha muito contato com o fórum, e isso era um problema para mim. Eu sentia essa preocupação. Eu não tinha ninguém que pudesse me conduzir nos caminhos da advocacia e me ensinar o passo a passo. Te ensinar o beabá e te dar autonomia, né? Exatamente. E aí você começa com aquela certa dificuldade. Ninguém te conhece como advogado, você é um jovem advogado, que às vezes fica... O seu posicionamento não é o mesmo de quem tem segurança, porque você está começando ali. E aí eu comecei a ficar um pouco frustrado, porque, nossa, e agora? Eu formei, era o que eu queria. Mas se eu não tiver, eu não consigo dar o primeiro passo. Porque quando você está inscrito nos quadros e tem uma experiência de 3 a 5 anos, você pode até começar a querer enfrentar provas de concursos aí. E eu precisava dessa etapa, né? E aí eu comecei a advogar por conta própria. Não aparecia nenhum cliente. Foi aí que eu me autocandidatei para trabalhar com advogado. E eu trabalhava para ele para mim não ter que pagar as despesas ali. E comecei com a advocacia dativa. O que é advocacia dativa? Como na nossa cidade não tem defensoria pública, os advogados aqui, eles advogam para aquelas pessoas que não têm condições de pagar, né, os honorários do advogado, para garantir os direitos deles, que é o justo também, eles precisam de apoio. Com certeza. E aí eu comecei. Foi um aprendizado muito grande mesmo, porque aí que eu fui ver a realidade da advocacia na prática. Foi fácil? Não foi. É fácil hoje? Também não é. Eu imagino que não não é. seja. Então, assim, é cada dia uma Um legislação desafio novo. nova, um desafio novo, você tem que estar sempre estudando. Mas aí eu comecei o primeiro ano, eu comecei a advogar em 2015, passei em 2015, em 2016 eu já voltei para trabalhar no escritório de outra pessoa, outro advogado. E aí quando eu comecei a entrar dinheiro, eu comecei a ajudar nas despesas ali, então a gente dividia por igual entre nós. E em 2017 eu tive a alegria de ser convidado para ser controlador-geral do município, pelo ex-prefeito Reinaldo. Ele me convidou para exercer esse cargo. E quando ele me chamou na casa dele, já depois de ter sido ganhado as eleições,
Eu aceitei aquele convite sem saber ao certo nem o que seria esse cargo. Eu fui ousado, eu tive coragem, entendeu? Não, é uma oportunidade muito grande, eu vou aprender coisas novas, eu sempre gostei disso. E no mundo dos treinamentos, o pessoal ainda brinca muito assim, né? Te chamou para dar um treinamento, para fazer alguma coisa, aceita, depois você vê como você faz. Exatamente. É mais ou menos isso, Nós né, temos que Eduardo? ser aventureiro. Com certeza. Isso é muito importante. E aí, Deise, eu aceitei aquilo. Nesse meio do caminho, até virar o ano para iniciar, eu comecei a estudar muito sobre isso. E aquilo foi me dando um frio na barriga. Eu falei, nossa mãe, eu vou enfrentar um cargo desse, uma responsabilidade. Estou começando agora, mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Eu vou dar o meu melhor nas condições que eu tenho. Sim. Cortella fala muito sobre isso. Com certeza. Faça o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Com certeza. Eu levo isso para minha vida, eu sabe? também. Eu sempre, como eu disse segunda-feira, né? Ele se tornou o meu guru, né? Eu falei, eu vou dar uma palestra com ele, eu vou participar do curso dele, porque ele tem uma sabedoria muito grande. E aí você foi estudando. E aí eu fui estudando. Para dar o seu melhor. Exatamente. Aí começamos, eu assumi como controlador geral do município, na época, em 2017. E aí, muita situação para resolver, muito problema, porque você precisa entender de administração pública, contabilidade pública, educação, saúde. Nossa, o leque é muito grande. É muito grande. E na função que eu exercia, tudo isso passava por mim ali dentro. Então eu tinha que saber, eu tinha que encarar aquilo. E graças a Deus eu consegui enfrentar tudo isso, dei o meu melhor nas condições que a gente tinha na época. Ficou quanto tempo? Eu fiquei 4 anos, fiquei um mandato. Nossa, Eduardo, então aprendeu muito. Nossa, aprendi muito. Foi um aprendizado muito grande. Eu sou grato a ele até hoje por ter me entregado esse cargo. Eu acho que foi o principal para eu poder conseguir criar autoridade como profissional. Entendo. E realmente esse criar autoridade perante a comunidade, ele realmente é importante, porque aí já, independente da sua idade, você começa a se posicionar com mais segurança, não é verdade? Exatamente. E o jovem advogado, Deise, ele precisa encarar essa realidade. Hoje em dia nós temos vários mecanismos que facilitam com que o jovem advogado ele crie autoridade na sua área. Por exemplo, hoje eu estou produzindo conteúdo nas redes sociais. Eu ia até te perguntar, porque eu acompanho você no Instagram e você tem um posicionamento, aí você me corrija se eu estiver errada, um posicionamento que chega mais próximo à comunidade, pela sua linguagem, pelos vídeos. É estratégico isso? Sim, isso é estratégia de marketing jurídico. Olha! O que acontece? O advogado, quando ele quer se posicionar nas redes sociais, ele precisa entender 2 pontos. Ele quer produzir conteúdo para o advogado, para aprender a sua técnica, o que você usa na prática, ou você quer produzir conteúdo informativo com o público final, aquele que vai te contratar. Certo. No meu caso, eu optei por produzir conteúdo para clientes, para pessoas que vão consumir aquele conteúdo e possivelmente ele pode se identificar com alguma dor que eu estou falando ali, né, na área trabalhista e previdenciária, que é o foco nas redes sociais. Sim. E aí ele vai, isso acaba convertendo clientes. E converte, Eduardo? Sim. E você tendo ficado mais conhecido, né, com esse posicionamento que eu acompanho, muitos aqui devem acompanhar também, qual que é seu Instagram? É @Dr. Eduardo Pinto, Dr. Eduardo Pinto. Dr. Eduardo Pinto. Isso. Já te confundiram com o vice-prefeito? Muitas vezes, muitas vezes. Porque nós temos o mesmo sobrenome. Sim. Né? Aí é engraçado que eu já recebi várias ligações. Eu acho que inclusive uma minha, não foi? Sim, também. A pessoa fazendo confusão. E tem uma que eu achei interessante, que foi na última eleição. No dia eu já tinha votado, eu recebi uma ligação, um número diferente. Oi, Eduardo, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você? Tudo jóia? Dei uma força pra você lá nas urnas, viu? Aí eu falei assim, olha, eu te agradeço por ter me ligado, né? Quem sabe numa próxima eu venha como político, né? A gente não sabe. Quem sabe você me dá o seu voto, mas você deve estar confundindo. De Eduardo, né? De Eduardo, você deve ter ligado com o Eduardo errado. Por onde você pesquisou? Pesquisei no Google lá e achou Eduardo, porque eu tenho minha página do Google Negócios, que tá lá como Eduardo. Então há sempre essa confusão. Já teve correspondência que entregou pro irmão do Eduardo e era para mim para entregar no escritório de cliente que chegou. E eu até brinco com ele, ele falou, Xará. Aí ele fala assim, você está recebendo pedido de cesta básica, alguma coisa lá? Mas aqui, querendo ou não,
te deu ainda mais autoridade, notoriedade, não? Não, isso não, porque são situações esporádicas, né? O que me deu mais autoridade mesmo, Deise, foi ter perdido a vergonha, a timidez e começar a gravar vídeos nas redes sociais. Imagina. Isso aconteceu em 2019. Certo. Isso E aconteceu a em gente está 2019. conversando anteontem, eu te dei um feedback, que você faz isso de uma forma muito natural. E aí você ainda falou assim comigo, nem tanto, né? Não era assim, agora é, né? Não, nossa, para eu poder gravar o primeiro vídeo, isso é fácil de observar, é só descer, rolar o meu feed ali e vai ver os primeiros vídeos que eu gravei. Então eu tive uma dificuldade muito grande, eu comecei produzindo texto nas redes sociais, só que o Instagram foi mudando muito o algoritmo. Verdade. Então ele acaba nos forçando a produzir vídeos. E aí eu comecei no primeiro vídeo, gravava dentro do carro, não tinha nenhum cenário, não tinha um microfone legal para sair um áudio bom. E aí eu fui enfrentando isso, né? E acaba que hoje... Mais um desafio, né? E esse pessoal fazendo uma conversão profissional, né? Exatamente. E aí tem um detalhe, porque nós como advogados, a gente segue um código de ética. A gente não pode fazer qualquer tipo de publicidade. O nosso conteúdo, ele tem que ser informativo. Eu não posso chegar na rede social, me contrato como advogado, entra no meu site, me liga pra gente marcar uma consulta. Não pode. Simplesmente eu produzo conteúdo informativo que as pessoas que se identificam com aquilo podem me procurar. É uma conversão lícita. É bom a gente falar isso aqui, né? Até para os jovens advogados que querem fazer isso, né? Às vezes até modelar os meus vídeos, ou de pessoas ainda que já têm mais seguidores e já tem um posicionamento bem diferente na rede social, ele precisa se atentar a esses detalhes. O advogado só pode produzir conteúdo informativo. Nem tudo é permitido. Nem tudo é permitido. E aí que entra aquela questão, quando você faz um conteúdo que fere o estatuto, né, o código de ética, você pode ser punido por aquilo. Então, Deise, o marketing jurídico é algo que precisa ser estudado. Não é simplesmente eu quero gravar um vídeo, eu quero me posicionar na rede social, vou chegar e vou fazer acontecer. E foi nessa sua caminhada, quando você começou a se posicionar nas redes sociais em 2019, você já tinha o seu escritório? Não, em 2019 eu trabalhava com outros advogados, a gente dividia o mesmo espaço ali, as mesmas despesas, mas eu ainda não tinha o meu escritório. Então é recente? É recente, foi em 2021, em janeiro, o ano passado, que eu dei um próximo passo na minha advocacia, que foi outra decisão muito acertada, que foi eu ter meu próprio escritório. E o que você considera, Eduardo, o seu maior desafio? Porque hoje eu posso dizer que você é um advogado empreendedor. Sim. Né? Você tem o seu próprio negócio e, como a gente comentou, né? Aprender a vender, e neste caso, a gerir o seu negócio na forma da gestão administrativa do seu negócio, a gestão financeira do seu negócio, o marketing jurídico do seu negócio, além do exercício da profissão. O que você considera o seu maior desafio nessa caminhada? São vários desafios, mas o principal é você ter coragem, enfrentar o medo para poder alcançar aquele propósito que você tem lá na frente. Porque o nosso propósito não é somente ser profissional e ter retorno financeiro. Nós temos uma função social, uma responsabilidade com relação a isso. Então isso é muito importante que a gente deixe frisado, os desafios são muito grandes. Em todo momento da nossa profissão, seja qualquer profissional, nós vamos ter situações que a gente precisa enfrentar, ter muito discernimento para enfrentar aquilo, para poder alcançar o sucesso que a gente sempre fala. É o que eu falo sempre também nos meus treinamentos, comentei o desenvolvimento pessoal como premissa para o desenvolvimento profissional. É o ser humano primeiro, né, o Eduardo? Mas dentre todos esses desafios, eu quero te fazer mais duas perguntas. Primeiro, como que foi esse processo para você, que você foi convidado para ser o presidente da OAB? Mas também quero saber algo que você tenha vivido, que tenha sido desafiador, mas do lado engraçado, digamos assim, algo cômico que você tem vivido, porque não é possível que a advocacia só vive de coisas sérias. Não, nossa, é cada perrengue que a gente passa no dia a dia, seja com o juiz, seja com o cliente, seja com a gente mesmo, sabe?
Às vezes a gente tem alguns conflitos internos que precisam ser trabalhados. Os diálogos internos. Exatamente, que às vezes nos trava e a gente precisa enfrentar aquilo. E tem alguma situação específica? Tem, já como advogado vou te contar uma. A minha primeira audiência... Tremeu. A minha primeira audiência, sim, também. Mas também? Tem coisa pior. Espera que eu vou te contar como foi. Foi meu primeiro cliente trabalhista, eu entrei com a ação, fui acompanhar o trabalhador, eu estava do lado do trabalhador nessa época, e as audiências, não tinha audiência virtual como é agora, então era audiência presencial. Detalhe, o carro na época era um carro emprestado, porque eu não tinha carro. Tinha essa dificuldade também. E aí nós fomos para Barbacena, chegou lá, estava cheio de clientes, de advogados aguardando as audiências. E as audiências no X-Trabalho é tudo muito rápido e nos demanda um conhecimento muito técnico, porque tudo é oral, a defesa é oral, é na hora, você precisa impugnar um cartão de ponto, as provas apresentadas ali. E isso, como era a minha primeira audiência, por mais que eu estivesse preparado, dava aquele frio na barriga. E eu já saí com esse frio na barriga de Barroso mesmo. E à medida que eu vi o pessoal conversando, dialogando ali, aquilo ia intensificando aquela ansiedade. Chegou um determinado momento que eu tive que falar com o meu cliente. Eu vou no banheiro lavar a mão e já retorno. Tá, eu já entendi. Já entendeu a situação. Já. Então aquilo estava tão intenso que até para respirar estava difícil. E aí, no momento que eu entrei no banheiro, foi feito o pregão. O que é o pregão? É quando o assistente do juiz ele chama as partes para entrar para a sala de audiência. E falou o meu nome, doutor Eduardo, falou o nome do meu cliente. Eu estava dentro do banheiro. Nossa! Nesse momento, no instante, a dor de barriga passou. Quando eu saio do banheiro procurando meu cliente, um colega fala: doutor, seu cliente já está dentro da sala de audiência. O cliente contou pro juiz que eu estava no banheiro e ia chegar. Nossa! Aí na hora que eu chego na sala, a outra parte, o advogado com a empresa, estava sentado e falou assim, o juiz me pergunta: doutor, tá tudo bem? Você imagina a minha cara como já estava, né? Vermelha de vergonha. Sim, doutor, podemos começar, obrigado por ter aguardado. Né? Então, depois daquele momento, assim, eu senti um desespero que acho que sumiu foi tudo. Mas a vantagem é que a minha atuação no processo, né, não deixou a desejar, embora eu estivesse com uma primeira audiência, às vezes a fala um pouco engasgada, mas surtiu efeito, eu tive uma procedência nessa ação e deu tudo certo. Mas serviu de aprendizado. E aí entra a questão do controle emocional, que eu acho muito importante, que a gente tem que trabalhar isso. No início de carreira, a gente perde muito descontrole, por não confiar na gente mesmo. Sim. A gente precisa ter autoconfiança. São crenças limitantes, né, por não saber, não achar que é bom o suficiente, exatamente, que não tem autoridade ainda. Exatamente. Por às vezes os próprios colegas também, que são mais experientes, eles não te ajudam nessa missão, entendeu? Eles acham que eles são melhores e não tem isso, todo mundo é capaz. Basta ter oportunidade, basta ter força de vontade. E nessa sua caminhada, nesse seu desembolar, porque você nos passa na sua fala uma segurança que de repente pode internamente não ter te acompanhado durante todo esse processo, mas você passa isso. Eu te falei isso segunda-feira até nos vídeos. E foi por isso que você foi convidado para ser o presidente da OAB? Exatamente. Obviamente, de imediato, quando eu fui convidado, eu já tinha a intenção de fazer um trabalho social na área que eu gosto, que é a advocacia. Só que eu não imaginava que seria agora. Né? Então, quando eu recebi esse convite, obviamente, Deise, a gente sabe que por várias questões as pessoas identificam o posicionamento na internet, a fala segura. Sim. E nesse meio do caminho, eu tive que aprender administração, gestão financeira, ser empreendedor, porque a faculdade não nos ensina esses detalhes. Verdade. Eles te formam ali, você chega no mercado de trabalho e às vezes com a técnica e às vezes você não sabe se direcionar. Então a gente que é empreendedor, a gente que é profissional autônomo, precisa saber desses detalhes. E foi aí que eu sei que o meu posicionamento na internet, os cursos de oratória que eu já fiz, né, tudo isso contribuiu para que eu pudesse ser convidado. Aceitei, né, o encargo muito feliz e sabia também de uma outra responsabilidade que eu teria representando todos os advogados aqui de Barroso, que eu acabei enfrentando. Né? Nós fomos para as urnas, os advogados... é uma disputa? Nós não tínhamos, foi chapa única. Porém, os advogados precisam lá e confirmar. Urna eletrônica, esse ano foi urna por aclamação. Passado. Exatamente. Então eu tive só 2 que não foram votar, confirmaram ali a sua opção, né?
Tive alguns problemas que muitos acham que eu, por ser um jovem advogado, talvez não conseguiria, né, dar o meu melhor. Pelo contrário, né, eu acho que quando a gente assume a responsabilidade, você tem que se dar o melhor, tem que estudar, tem que fazer acontecer. E isso, eu tenho visto os frutos disso, né, o pessoal tem elogiado, tem aclamado, né, toda a gestão que está comigo aí. Isso foi muito importante. Ô Eduardo, o que eu posso dizer para você é meus parabéns. A sua história realmente é muito inspiradora. Eu acredito que nós vamos aí ficar com o Sucesso Cast para jovens principalmente que queiram seguir, né, a carreira da advocacia, ou então independente do segmento que eles escolherem, entenderem o quão desafiador é você tomar uma decisão, mas é uma questão de atitude, né? E aí, né, como o nosso tempo já está quase, a gente ficaria Nossa, mais passou umas tão duas, rápido. passou muito rápido, ficaríamos aqui mais umas 2 horas, né, mas o nosso videomaker falou assim que o pessoal já quer assistir o futebol. Quarta-feira é dia. Quarta-feira é dia. Você que futebol. está aí, que gosta do futebol, já estamos encerrando. Mas, Eduardo, eu agradeço demais a sua presença aqui. Tem acontecido uma coisa muito interessante aqui no Sucesso Cast, está ficando sempre à vontade da segunda parte. Hashtag parte 2 com o Eduardo. A gente, provavelmente um dia a gente vai te convidar novamente para a gente ver de hoje, né, à frente a sua trajetória e todos os trabalhos que você vem desenvolvendo aí na UAB, mas que as pessoas podem acompanhar nas suas redes sociais. Dr. Eduardo Pinto. Dr. Eduardo Pinto. Então, para a gente encerrar, primeiro eu te agradeço de coração, acho que é recíproco esses nossos convites, não é por acaso, né? Muito grata pela sua participação e uma mensagem que você possa deixar aí para o pessoal que está seguindo a gente aí no canal do YouTube do Barroso em Dia. Bom, o que eu posso falar de toda essa minha trajetória, Deise, é que nós precisamos confiar em nós mesmos e entender que a nossa vida é um processo, né? A gente tem que ter muito foco, muita determinação para saber escolher o que eu quero para o meu futuro. E com base nisso, entender também que nós vamos ter desafios, problemas a serem enfrentados e que a vida é assim mesmo. A vida não é tão fácil quanto algumas pessoas acham que parece. Né? É preciso enfrentar um leão por dia, né? E independente disso, que tenha muita resiliência, para poder entender que esse processo, uma hora vai ter um êxito, uma hora você vai ter um resultado. E esse resultado precisa ser positivo. Lembrando também que a gente precisa ter muita fé, a gente precisa confiar que tudo é o nosso bem, que a natureza, o mundo vai conspirar a nosso favor e que isso é muito importante. Então, ao jovem advogado, quem quer enfrentar a parte jurídica, a área jurídica, comece pensando que você é capaz. Bacana, é a lei da semeadura, né? Quem planta, colhe. E que plante aí toda essa vontade que você trouxe pra gente aqui hoje. Muito obrigada. Para você que esteve com a gente aqui, fica aí à vontade da participação do Dr. Eduardo mais uma vez. Olha, aproveita, se inscreva no canal do Barroso em Dia, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe. E agradecemos também os nossos patrocinadores, Delar Planejados, Ecomoving. E para você que quer continuar acompanhando todas essas histórias inspiradoras, tem aqui na tela um QR Code, contribua com o nosso projeto, é um projeto novo e a gente vai ter muita coisa bacana para trazer para vocês. Mais uma vez, muito obrigada para você que esteve aí com a gente. Obrigada, doutor Eduardo, e até daqui a 15 dias. Boa noite para vocês. Deise, eu que agradeço pela oportunidade. Vamos ter uma segunda parte e tenho certeza que numa segunda parte eu vou trazer novidades, porque o meu processo de evolução ainda não termina por aqui. E haverá muitas notícias boas aí, se Deus quiser assim permitir. Excelente. Parabéns pelo projeto, Obrigada. Continue inspirando pessoas, trazendo pessoas de sucesso para que possa falar um pouco, né, da sua vida, como foi, porque eu estou acompanhando todos os podcasts aí, tem muita história bonita. Então, estamos eu e o Barroso em Dia aí em parceria com essas histórias como a sua. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Boa noite, gente, até daqui a 15 dias.